Ó doce Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Deus, aqui nos tendes diante de vossa majestade, para oferecer e consagrar esse vídeo à vossa glória. Vivificai com vossa bênção as palavras que contém, a fim de que as almas para quem nós estamos fazendo esses vídeos possam delas retirar as inspirações sagradas que lhes desejo e particularmente de implorar em nosso favor a vossa imensa misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e com muita alegria hoje nós continuamos a série de vídeos da história de Deus contada por Ele mesmo. Desde o primeiro até o terceiro vídeo nós fizemos uma pequena introdução sobre a revelação, a palavra de Deus e a fé. A partir do quarto vídeo nós começamos a falar de Deus dentro da nossa história. Como nasceu a fé judaico-cristã a partir de Abraão e sua resposta a Deus e chegamos até Moisés. Agora nesse vídeo a gente vai falar de um dos pontos mais importantes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando o povo passa pelo Rio Jordão e comemora sua Páscoa, o Êxodo hebreu. Se você reparar bem, a nossa Bíblia não está mais ali do lado, porque agora a palavra de Deus é contada para você. Então nós podemos dizer que nós estamos contando, numa tradição oral, a Bíblia para você. Estamos passando de boca em boca aquilo que foi vivido pelos nossos primeiros pais. Então fique conosco para mais essa jornada. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre uma história fundamental na história dos hebreus, na história do povo de Deus e na história de Deus, que ele mesmo contou. Essa segunda parte, depois de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o nascimento de Moisés, a gente vai falar um pouquinho sobre o Êxodo, sobre como aconteceu a saída do povo hebreu do Egito. Pois bem, a gente falou que Moisés foi criado dentro da casa do faraó, pela filha do faraó. Moisés um dia ele sai da casa dele e ele percebe que o povo dele foi escravizado no Egito. O povo dele estava crescendo demais, foi escravizado. Ele vê um egípcio brigando e ferindo um hebreu. Ele fica indignado com aquilo e acaba olhando, vendo se não tinha ninguém olhando. Ele mata o egípcio e enterra ele debaixo da areia. No dia seguinte, Moisés sai de novo da casa dele e ele vê dois hebreus brigando. E ele fala, vocês são irmãos, para que brigar desse jeito? Um dos hebreus olha para ele e fala, o que você vai fazer comigo? A mesma coisa que você fez com o egípcio ontem? Então Moisés percebe que as pessoas viram o que ele tinha feito. O faraó também fica sabendo da história e passa a perseguir Moisés. Moisés então foge para a cidade de Madiã, para a terra de Madiã. E ali ele encontra um homem chamado Raguel, trabalha para ele e acaba se casando com a filha dele. Quando Moisés ele vai pastorear o rebanho de Raguel, ele passa além do deserto e vai até um monte chamado Monte Horebe. E nesse Monte Horebe ele percebe uma arvorezinha, uma sarça ardendo, queimando, porém essa sarça não se consumia. Aquilo intrigou Moisés. E quando ele vai dar uma volta para olhar o que está acontecendo com a sarça, ele ouve uma voz fala com ele, a voz de Deus. Ali naquele momento Deus fala para ele, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Moisés percebe que Deus está falando com ele, e então ele se prostra na presença de Deus e tampa o seu rosto, porque ele não se acha digno de olhar para essa sarça. Deus então se revela a ele, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo escravo no Egito e eu vou libertar o meu povo através de você. Moisés fala, mas Senhor, eles não vão acreditar que eu falei com o Senhor, eles não vão acreditar que é o Senhor que está me mandando. Ele fala assim, então mostra para o meu povo com alguns sinais. Moisés então joga uma vara no chão a pedido de Deus, essa vara se transforma em uma serpente, Moisés se esconde dela. Deus pede para ele pegar a serpente e quando ele pega pelo rabo, a serpente volta a se transformar numa vara. O segundo milagre, prodígio que Deus
realizou ali com Moisés, ele pede para Moisés colocar a mão no peito, a mão de Moisés então se torna leprosa. Põe de novo a mão no peito e a mão é curada. Dessa forma, Deus fala: Moisés, vai lá porque eu vou fazer sinais e eu vou mostrar para o meu povo que eu estou do seu lado. Moisés, mais uma vez: mas Senhor, eles vão me perguntar quem é o Senhor, qual é o seu nome. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou aquele que sou. E ali, um momento importantíssimo da história do hebreu. Deus é aquele que é. Deus, o nome de Deus seria impronunciável a partir daquele momento. Deus ganha um nome: eu sou. E Deus diz: vai, Moisés, e fala: eu sou, me mandou falar com vocês. Terceiro momento, Moisés fala: mas Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar direito. E Deus fala: tá bom, Moisés, eu vou te mandar uma ajuda. Então, o seu irmão Arão, quando você estiver indo para o Egito, ele vai te encontrar no deserto e ali você coloca ele para ser o seu porta-voz. Então Moisés fica convencido de que Deus fez um chamado para ele, volta para a casa de Raguel. Quando ele volta para a casa de Raguel, ele explica para o sogro que ele vai sair e ele vai rumo ao Egito novamente para libertar o povo do Egito. Então quando ele vai, ele se encontra com Arão e ele se apresenta ao povo dizendo aquilo que Yahvé tinha dito para eles, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ouviu o clamor deles, que iria tirá-los do Egito. Então o povo duvida, Moisés faz os prodígios e aí o povo passa a acreditar. Moisés vai então a primeira vez conversar com o faraó, e ali ele já viu que não seria fácil. O faraó de jeito nenhum deixa o povo sair, porque era mão de obra barata dele, ou quase que gratuita dele, eram escravos. Então o faraó dispensa Moisés e ainda faz pior, ele piora a situação do povo do Egito, do povo hebreu. Então o povo egípcio dava palha para eles e eles faziam os tijolos. A palha servia para acender o fogo, para eles fazerem os tijolos. O faraó então manda, a partir daquele momento, que o Egito não desse mais a palha, e eles tinham que fazer o mesmo número de tijolos que eles já faziam com a palha. Eles iam ter que pegar a palha e ainda fazer o mesmo número de tijolos. O povo fica transtornado com aquilo, vai falar com o faraó chama eles de preguiçosos e manda eles trabalharem. E aí o povo fala: vamos falar com Moisés. Foram falar com Moisés e Arão, e Moisés e Arão, por sua vez, foram falar com Deus. Falaram: Senhor, como é que o Senhor permite que maltratem assim o seu povo? Aí Deus toma uma nova postura. A postura de Deus é de que ele vai, de qualquer forma, tirar o povo dali. Então Moisés e Arão voltam ali para conversar com o faraó. E ali na frente do faraó também acontece um milagre ali, um prodígio. Deus pega a vara de Arão. Quando Arão joga a vara se transforma numa serpente. O faraó chama os magos, os inteligentes, os mágicos do Egito, e os mágicos conseguem fazer a mesma coisa. Porém, a vara de Arão, ela come todas as outras serpentes. A serpente, né, ela come todas as outras serpentes. E aí eles vão embora, e a partir dali começa o que nós conhecemos das 10 pragas do Egito. Então Deus, ele começa a pedir para que Moisés vá falar com o faraó, e cada vez que ele vai falar com o faraó e o faraó não aceita libertar o povo ou deixar o povo prestar culto fora do Egito, então cada vez que eles fazem isso, Deus manda uma praga sobre o Egito. A primeira praga começa da água se transformando em sangue. Depois vem as rãs, os mosquitos, as moscas, peste nos animais, as úlceras, uma chuva de pedra ou granizo, vem os gafanhotos, e a nona praga são as trevas que cobrem a terra. Nem assim o faraó abre mão. Então chega a hora da 10ª praga. Deus pede para os hebreus pedirem emprestado para os egípcios os utensílios de prata e ouro para eles comemorarem a Páscoa ali dentro mesmo da terra do Egito. Porém Deus, ele tem um outro plano. O plano de Deus para que o faraó possa libertar o povo, e a 10ª praga é que os primogênitos de todos os egípcios e dos animais morreriam naquela noite, na noite que eles iam celebrar a Páscoa. Então eles ficam 7 dias
comendo apenas pães ázimos, sem fermento. E ali, depois que quando eles vão comemorar a Páscoa, eles pegam um cordeiro, matam um cordeiro e passam o sangue do cordeiro na beirada das portas deles. E aonde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não mataria ninguém. Mas aonde não tivesse esse sangue, o anjo da morte passaria e mataria os primogênitos. E foi assim que aconteceu. O povo preparado para fazer a Páscoa, fizeram a festa da Páscoa, e na noite o anjo da morte veio e matou os primogênitos dos egípcios e dos animais, não sobrando nenhum dos primogênitos. Então o faraó quase que expulsa Moisés e os hebreus da terra do Egito. Eles então vão embora e eles acampam, e quando eles acordam e vão caminhar de novo, eles percebem a presença de Deus numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Porém, quando eles chegam de frente para o Mar dos Juncos, aliás, Deus manda eles irem pelo Mar dos Juncos, mas ele podia ter mandado para um caminho mais fácil, o caminho dos filisteus. Porém, Deus acha que como ali naquela guerra eles vão acabar querendo voltar atrás, então ele manda o povo para o caminho dos juncos para não enfrentar nenhuma guerra por enquanto. O faraó se arrepende de ter deixado os hebreus partirem, então pega os seus exércitos, os seus cavaleiros e vão atrás dos hebreus. Eles se veem então fechados no mar. Deus então pede para Moisés bater o cajado no mar, e quando ele bate o cajado no mar, o mar se abre e eles passam a pé enxuto no Mar Vermelho. Os cavalos e os cavaleiros, o exército do faraó vão atrás, veem aquilo e também vão atrás do povo hebreu. Porém, quando eles vão, o mar se fecha e eles morrem ali no Mar Vermelho. O povo hebreu que passa o mar faz uma grande festa, cantam cantos. A Bíblia diz que Miriam toca o seu tamborim e ali eles louvam a Deus pela grandeza daquele gesto de salvá-los, de libertá-los da escravidão no Egito. Então ali, a partir dali, vai começar uma nova caminhada do povo hebreu rumo à terra onde viviam os cananeus, os heveteus e outros povos. Eles vão rumo àquela terra que foi a terra onde Deus prometeu dar para eles, uma terra onde jorrava leite e mel em abundância. Então, quando eles vão para lá, eles fazem uma grande festa e ali começa uma longa caminhada do povo pelo deserto. Então, a semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais dessa caminhada, a gente vai contar um pouquinho melhor essa história e as grandes coisas que aconteceram no deserto, onde para os hebreus foi praticamente uma escola, onde eles conheceram quem era o Deus a quem eles serviam. E não se esquece, Deus é boa notícia. Fica conosco e até a semana que vem, se Deus quiser.